voltarmos ao cadáver aqui, nós vamos ver exatamente isso. A base do coração posterior e o ápice apontando para frente, com a sua face diafragmática relacionada ao músculo diafragma, sua face anterior relacionada com as costelas e o externo, e a região posterior relacionada com os grandes vasos da base, a chegada e saída de sangue. Alguns autores também consideram como faces esquerda, principalmente a face esquerda e direita, mas é mais difícil da gente visualizar uma face direita aqui porque estaria relacionada com os pulmões. Outros autores consideram a margem esquerda e a margem direita, principalmente em função de imagens do coração. Então, dependendo do que a gente estiver trabalhando, nós podemos considerar algumas vistas também diferentes. O que mais chama atenção, de qualquer forma, é aquilo que eu descrevi para vocês. Essa face anterior é a externo-costal, essa face inferior é a diafragmática. Novamente, então, quando nós olhamos esse coração, um coração que está com um formato bonito, ele foi bem fixado, então nós podemos dizer que essa face anterior é a face externo-costal, aqui está o ápice do coração, esta face inferior é a face diafragmática, e nós podemos visualizar estruturas posteriores nesse coração, que basicamente formam aquilo que a gente reconhece como base do coração. Então, nós vamos visualizar a chegada das veias pulmonares, aqui as veias pulmonares esquerdas, as veias pulmonares direitas, a chegada da veia cava inferior foi recortada, infelizmente, no momento em que esse coração foi retirado. Veia cava superior, vocês veem que a parede dela é bem fina, muito diferente da espessura da parede da aorta e do tronco pulmonar. A aorta, como a principal artéria do nosso corpo, a que vai distribuir o sangue para todo o nosso corpo, vai ter um calibre mais espesso. Aqui nós conseguimos ter uma ideia mais ou menos clara da existência daquele seio transverso. Não houve dissecção, mas eu consigo passar o meu dedo entre as artérias e as veias desse coração. Então eu consigo perceber a presença daquele seio transverso do pericárdio, mesmo sem eu ter o pericárdio mais presente nesse coração. O que mais a gente pode observar nesse coração? Então nós vemos ainda como um resquício do pericárdio, da lâmina visceral do pericárdio seroso. Vocês podem ver que existe uma mudança de cor aqui, entre essa região e essa. Por quê? Porque essa aqui é a lâmina visceral do pericárdio seroso que se dobrou para agora acompanhar a lâmina, formar a lâmina parietal do pericárdio seroso e retornar, revestindo internamente o pericárdio fibroso. Então, quando ela terminou de revestir esses centímetros iniciais das grandes artérias e veias, ela se dobra, como eu comentei com vocês. Quando ela faz essa dobradura aqui, então a gente consegue ver que eu inclusive consigo levantar um pouquinho dela, eu consigo então perceber a existência dela. Também outra coisa que me permite perceber a existência dessa lâmina visceral é a presença, mesmo que difícil, porque esse tecido, esse coração é relativamente antigo, então ele amarelou todo,
eu consigo ainda observar a existência, então, dessa lâmina, ó, que eu consigo levantar parcialmente com a pinça. Diferente de um coração dissecado, onde eu mantive, por exemplo, só as principais artérias e veias. Então, aqui eu tenho a artéria dissecada, essas artérias nós vamos discutir nas próximas aulas, e aqui eu não tenho mais aquele revestimento, aquela serosa, e eu consigo ver as fibras musculares, então eu consigo ver o tecido muscular. Inclusive, eu consigo perceber que esse tecido muscular, ele tem uma conformação interessante, ele tem um movimento como se ele fizesse uma espiral. Isso fica mais evidente se eu dissecar mais ainda. Então, esse é um coração mais antigo ainda, que foi dissecado especialmente para mostrar isso. Vamos ver se a gente consegue deixar no foco correto. E onde a gente consegue perceber a presença, então, o movimento dessas fibras, formando essa espiral. E nessa ponta do coração, no ápice do coração, onde ele forma essa espiral, nós temos o vértice, então, do coração. Na UC2, que o coração é formado por 4 cavidades. Internamente, nós vemos as 4 cavidades. E como nós fazemos a distinção do início e do final dessas cavidades, ou da separação dessas cavidades pelo lado de fora? Então, nem todos os corações se preservam dessa maneira como está esse daqui. Esse daqui está bastante rígido, foi mantido sangue dentro dele, então ele ficou bastante rígido, só que ele nos permitiu ter a conformação mais próxima de uma conformação natural nesse coração. Foi removido o pericárdio, a lâmina visceral do pericárdio seroso, a gordura que acompanha as principais artérias e veias. Depois a gente vai discutir isso. E nós conseguimos ver que existe um sulco entre essa região e essa região aqui. Então, na face externo-costal, ou na face anterior, existe um sulco. As estruturas que nós vemos aqui são ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, eu vou chamar esse sulco de sulco interventricular anterior, porque a face é anterior. Se eu virar esse coração olhando para a face diafragmática, aqui ainda não ficou bem dissecado, mas eu consigo perceber, principalmente aqui, que eu estou terminando esse ventrículo esquerdo aqui e terminando o ventrículo direito aqui. Então, existe novamente um sulco. Esse é o sulco interventricular. Se aquele de lá era o anterior, esse é o posterior. Alguns de vocês vão me dizer, mas se essa não é a face posterior, eu não deveria chamar ele de posterior. Se convencionou chamar ele de posterior. Então, ele ficou como sulco interventricular posterior. Entre os átrios também existe um sulco, separando o átrio esquerdo e direito. O sulco interatrial é muito difícil da gente perceber, a gente tem que tirar a aorta e olhar entre os átrios esquerdo e direito. Agora, posteriormente, fica mais fácil da gente perceber, então, a presença desse sulco interatrial. Então, a gente vê aqui a chegada da veia cava, aqui a chegada da veia cava inferior está aqui, átrio direito, e aqui foi cortado de uma maneira que nós perdemos a distinção das veias pulmonares direitas, das duas veias pulmonares, mas nós conseguimos ver uma abertura grande. Então, nós conseguimos perceber que existe um espaço aqui, um pequeno sulco entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Ele não é tão perceptível como o interventricular. Então, esse é o sulco interatrial posterior. O anterior é difícil da gente perceber. Além disso, um outro sulco que nós conseguimos perceber é um sulco entre átrios e ventrículos.
Esse sulco, que poderia ser chamado de átrio ventricular, mas se convencionou chamar de sulco coronário. Por quê? Porque o sulco coronário é o sulco por onde as artérias coronárias, que a gente vai ver numa outra aula, percorrem os seus primeiros centímetros. Então, nós temos no sulco coronário direito, nós temos a artéria coronária direita, no sulco coronário esquerdo, artéria coronária esquerda. Então, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, sulco coronário também. Tá? Sulco coronário pelo lado esquerdo, sulco coronário pelo lado direito. Olhando esse coração nessa face, nessa vista posterior, nós conseguimos perceber, então, a saída do tronco pulmonar, que se divide depois nas artérias pulmonares esquerda e direita, da aorta. Nós conseguimos também perceber muito claramente o átrio esquerdo e a chegada das veias pulmonares esquerdas, das veias pulmonares direitas. Aqui elas acabaram se unindo antes de chegar no átrio esquerdo, diferente do que a gente vê neste outro coração aqui, onde elas se mantiveram separadas, elas chegam separadas no átrio esquerdo, tanto as esquerdas como as direitas. Vamos ver se a gente consegue vislumbrar melhor o sulco interatrial posterior. Também não é muito evidente, os sulcos interatriais não são tão evidentes como os sulcos interventriculares. Essa daqui, na sua vista anterior, ou externo-costal, e onde nós conseguimos, então, identificar facilmente o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, uma parte só do átrio esquerdo, e a gente vai ver que a parte do átrio esquerdo que nós conseguimos identificar não é o átrio propriamente dito, a cavidade, a parede relacionada à cavidade propriamente dita, mas sim aquela pequena projeção que a gente chama de aurícula. Já o átrio direito, a gente vê um pedacinho dele e a aurícula, que é menor. Então, nessa vista anterior, eu vejo os ventrículos esquerdo e direito, a aurícula esquerda, a aurícula direita e um pouco do átrio direito. Vejo o tronco pulmonar e vejo a aorta. Sulco interventricular anterior. Numa vista diafragmática, eu vou ver facilmente o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, sulco interventricular posterior, sulco coronário. Vejo facilmente o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, veia cava inferior também chegando no coração. Veia cava inferior aqui. Já numa vista posterior, eu vou ver completamente o átrio esquerdo, não vejo a aurícula, nem esquerda nem direita, que estaria aqui. As aurículas apontam sempre para frente, essa é uma referência anatômica importante. As aurículas apontam para frente, a base é posterior e o ápice é anterior. Então, eu vejo facilmente a parede aqui do átrio esquerdo, a parede do átrio direito. Uma coisa que chama atenção no átrio direito é que a gente pode perceber uma mudança de cor, de tonalidade dessa parede. Então, aqui eu vejo a veia cava superior, veia cava inferior, vejo uma coloração mais clara e aqui uma coloração mais escura. Eu vou ver aqui numa vista, à direita, eu vejo as veias cavas, superior e inferior, vejo a parede posterior, parede lateral ou anterolateral do átrio direito e a aurícula direita. Vejo o sulco coronário, vejo o ventrículo direito.
Se eu olhar numa vista à esquerda, eu vou encontrar uma parte do átrio esquerdo, a aurícula esquerda e uma grande massa que é o ventrículo esquerdo. Sulco coronário novamente. O que é importante da gente observar também aqui? Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês, eu estou colocando meu dedo aqui pela região onde estaria a veia cava inferior, ela infelizmente foi perdida uma parte desse átrio, e vocês conseguem perceber, por transparência, a posição do meu dedo, estou chegando aqui perto da chegada da veia cava superior. Se a gente olhar mais atentamente, a gente vai ver que existe uma distinção entre essa parede posterior e essa parede anterolateral aqui do átrio direito. E o que acontece? Fica mais evidenciada a presença de um sulco. Esse sulco aqui recebe o nome de sulco terminal. Então, quando a veia cava superior chega nessa região aqui do átrio direito, eu vou ver a presença desse sulco, próximo aqui do início da aurícula direita, e eu chamo esse sulco de sulco terminal. Se eu olhar por dentro, e para a próxima aula eu vou tentar fazer alguma coisa que funcione melhor, eu vou ver que existe uma estrutura interna que a gente vai observar na aula que vem. Vai ver uma mudança de morfologia da parede, e essa estrutura que corresponde ao sulco terminal, por dentro eu chamo de crista terminal. Então, essa é uma referência anatômica importante para vocês lembrarem para a aula que vem, para a morfologia interna do coração. Então, lembre-se da existência, então, desse sulco terminal nesta região aqui. Na aula da morfologia interna, nós vamos discutir com mais detalhes algumas regiões do coração internamente que se repercutem também na morfologia externa, ou vice-versa. Então, quando a gente olha aqui numa vista lateral esquerda, nós vemos uma grande massa, que é o ventrículo esquerdo, e nós vamos ver que a saída desse ventrículo esquerdo, pela aorta, está posicionada desse lado. E se vocês observarem, vocês vão ver que o tronco pulmonar, que é referente à saída do ventrículo direito, cruza por cima da aorta, então isso faz um X. Nós vamos ter esse aspecto, olhando por cima esse coração. Então eu tenho a aorta saindo por aqui, fazendo um arco aqui para cá, né, da direita para a esquerda, e o tronco pulmonar fazendo um X por cima da saída dessa aorta. Isso é importante por quê? Porque isso denota uma mudança de conformação, de torção durante o desenvolvimento embrionário desse coração, onde esse ventrículo direito, ele cruza por cima ele se retorce e cruza por cima do ventrículo esquerdo. Então aqui eu tenho a entrada do sangue pelo átrio direito para o ventrículo direito e a saída cruza aqui por cima. Quando ele faz essa saída cruzando aqui por cima, vocês vão perceber que eu tenho uma região alargada que vai afilando, 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 até chegar no tronco pulmonar. Então, essa região é como se fosse um funil. Aqui a massa que vai contrair e aqui eu tenho o direcionamento do sangue para a via de saída. A gente vai ver isso com mais clareza na aula que vem de morfologia interna. Mas o que chama atenção, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que essa região aqui, que então cruza por cima da aorta, que está aqui, ó, é chamada de cone ou infundíbulo, que seria como se fosse um funil invertido do ventrículo direito. Então, apenas o ventrículo direito tem essa região do cone ou infundíbulo. Eu visualizo ele por fora, pela morfologia externa, e eu vou ver na morfologia interna também como esse cone ou infundíbulo se apresenta. Então, é importante que a gente tenha em mente a existência dele. Ele vai ser visto tanto numa vista
anterior, muito claramente, o cônio infundíbulo, e também numa vista lateral direita, onde a gente vê a massa aqui, a cavidade ventricular direita, se projetando para cima, estreitando e terminando nesse cônio infundíbulo.